Tarde, dando prosseguimento às atividades científicas do 9º CONABRE 2013, temos a honra de apresentar o professor Rogério Zambonato Freitas para ministrar a palestra sobre o tema Imagem 3D e suas aplicações em cirurgia ortognática. O professor Rogério Zambonato Freitas é mestre na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unesp. Lembramos que disporá de 1 hora e 10 minutos para a apresentação, e ao faltarem 5 minutos para o tempo, sinalizaremos, ok? Por favor, desliguem os celulares e é proibido qualquer tipo de gravação, filmagem ou fotografia durante a atividade. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui, uma vez no Congresso de Radiologia. Queria agradecer à comissão organizadora, em nome do Bruno, do Felipe Costa, do Sérgio Azevedo pela indicação. E, na realidade, Ontem estava até me perguntando o que eu estou fazendo no meio dos radiologistas, né? Como clínico, como cirurgião bucomaxilo, e que meu dia a dia, na realidade, é a clínica. Eu, basicamente, trabalho com a cirurgia ortognática e, na realidade, o que eu vou tentar expor para vocês hoje é o que eu tenho de dificuldade, talvez, quando eu indico um exame radiológico e quando eu recebo esse exame e eu não consegui adquirir aquilo que eu queria, ou quando eu indico e eu recebo aquilo que eu queria. Ou seja, quando eu tenho o exame que me ajuda e o exame que não me ajuda. Isso foi até ontem à noite, sentado, estava jantando, daí tive o prazer de encontrar com o Mike. Daí o Mike me deu a ideia, falou: Rogério, tenta passar para eles aquilo que a gente tem de dificuldade no dia a dia. E eu fui tentando traçar a minha linha de pensamento em relação a isso. Então, diante de alguns casos clínicos, eu vou tentar buscar dentro de cada caso clínico o que a tomografia, o que a imagem 3D me ajudou em cada caso clínico e o que ela faltou em cada caso clínico, para a gente poder buscar um entendimento nas nossas áreas e ver o que a gente pode ajudar um ao outro para que a gente possa progredir um pouquinho mais. Na área da cirurgia ortognática, a imagem 3D, o planejamento virtual é uma coisa hoje muito em voga, porém, o planejamento real, físico, ele não pode ser deixado de lado. O nosso primeiro caso clínico, nós vamos justamente ver isso, nós vamos ver a união do virtual com o real, que não tinha como ser feito diferente. Então, é uma frase que nós vamos começar justamente em relação... Esse é o médico da seleção brasileira, é o Joaquim Grava, que ele fala que a grande arma que nós temos é a troca de conhecimento. Nós vamos trocar conhecimento. Então, se vocês quiserem parar, não sei como que está a dinâmica dos cursos, mas se quiserem parar e questionar, eu vou tratar como clínico, né? A nossa aula é clínica, é o que eu faço como clínico. Eu não sou professor, não dou aula em escola, não dou aula de especialização. Basicamente, minha vida é clínica. Então, nós vamos trabalhar o que eu faço hoje. Eu acho que todos nós buscamos saúde. Nós buscamos, como para nós, pessoas, alcançarmos saúde. E hoje nós oferecemos saúde para o nosso paciente. E toda vez que a gente busca saúde, ela está baseada numa pirâmide básica. Ela é baseada no quê? A gente restabelecer função e estética. Então, quando a gente busca saúde, a gente tem que restabelecer função e estética. Quando a gente alcança esse sucesso nesse restabelecimento de função estética, a gente vai alcançar a longevidade dos nossos tratamentos. Então, a cirurgia ortognática, aquilo que eu busco hoje, basicamente, no meu dia a dia, no meu tratamento, é tentar visualizar nos meus pacientes como restabelecer função e estética aos meus pacientes. Então, eu trabalho basicamente com as deformidades dentofaciais. E o que é a cirurgia ortognática? O que a gente trata? Então, vou basicamente explanar rapidamente para aqueles que não têm muito conhecimento a respeito, para que a gente possa identificar as estruturas anatômicas que me interessam e para que a gente possa entender as estruturas que me interessam nas visualizações das imagens que nós vamos adquirir. Então, nas imagens que eu vou querer, eu vou ter imagens de pacientes que têm deficiências ou excessos. Nas deformidades faciais são distintas, os pacientes de classe 3 e os pacientes de classe 2. Então, os pacientes de classe 3 e os pacientes de classe 2, eles têm hábitos distintos. E vocês são extremamente importantes
Por que vocês são extremamente importantes? Porque do que adianta, se a gente falar em tomografia 3D, se vocês me enviarem uma tomografia de um paciente em classe 2, que ele tem o hábito de protruir a mandíbula o tempo todo, e ele tira esse côndilo da cavidade o tempo todo, e vocês me indicam, ou vocês me enviam um arquivo totalmente irreal da realidade, e eu vou daquele arquivo, fazer um planejamento virtual, gerar uma goteira virtual, gerar um planejamento virtual e operar um paciente virtualmente para depois executar fisicamente. Eu vou errar meu planejamento completamente. E quem às vezes toma essa imagem tomográfica é o técnico de vocês. Então, o paciente de classe 2, ele normalmente não é feito uma imagem, seja ela radiográfica ou tomográfica, na grande maioria das vezes, em relação cêntrica. Então, esse é um grande problema, do que adianta uma tomografia se o básico não vem sendo realizado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse paciente que tem o hábito de protruir a mandíbula. Porque, às vezes, nós, como dentistas, não conseguimos colocar esse paciente em relação cêntrica no nosso consultório. O paciente já com uma deformidade de classe 3, ele já não tem esse hábito de protruir a mandíbula. Ele já precisa ser colocado em relação cêntrica. É mais difícil ele protruir a mandíbula, porque ele não quer ficar com a mandíbula ainda maior. Então, muitas das vezes, até eu me questiono como que nós podemos fazer diagnósticos baseados em relações côndilo-cavidade, se nem sempre nós temos padronizações de relações dentárias assumidas, sendo que o paciente coloca a relação de dente a qual ele quer. Isso é algo que a gente tem que pensar muito. Porque você determinar espaços articulares e fazer diagnóstico baseado em espaços articulares, aonde que o paciente está mordendo? Quem determinou que ele morde ali? Se a gente pegar o único paciente, vocês todos aqui, donos de clínicas radiológicas, com o único paciente, e todos aqui tomarem uma tomografia do mesmo paciente, será que nós vamos ter a mesma medida côndilo-cavidade? É algo que a gente tem que pensar. Então, o paciente com deformidade classe 2 e classe 3, ele tem diferentes relações dentárias. E a relação dentária para nós, cirurgiões, ela é muito importante. A relação côndilo-cavidade, ela é muito importante. Então, é outra área tomográfica muito importante para que eu venha avaliar. Outra relação que ela é muito importante e que vocês, se vocês não prestarem atenção e vocês não fizerem de uma tomada ideal, vocês vão enganar o paciente, e a literatura hoje vem questionando muito, é o quê? São as vias aéreas. Hoje a literatura mundial vem questionando muito porque o Conibin hoje vem sendo questionado em relação às imagens, em relação às vias aéreas. Por quê? Porque como que a gente estuda um paciente de apneia do sono, sendo que a imagem de Conibin, ela vem sendo adquirida com o paciente acordado e ereto. Ou seja, eles estão condicionando a literatura a só aceitar que a gente faça nossos trabalhos com tomografia médica, porque o paciente está deitado, muito mais próximo da realidade do sono, quando ele está deitado, relaxado, com a cabeça próxima ao que ele está na cama. Então, imaginem vocês se esse paciente protrui a mandíbula, estica a musculatura genioideia, prui o ocioide e puxa a via aérea. Nós estamos aumentando o espaço aéreo, qual na realidade ele é ainda menor. Então, o quanto é importante uma tomada tomográfica bem feita, para que a gente possa ter os nossos parâmetros de normalidade ou anormalidade, para que a gente possa começar o nosso planejamento, o nosso diagnóstico, e aí poder identificar quanto que a gente tem interferência na qualidade de vida dos nossos pacientes. E o que mais eu vou avaliar? Então, eu vou avaliar não só septo, hipertrofias de cornetos, toda a parte de vias aéreas superiores, mas quando eu vou operar, vou executar a cirurgia, uma cirurgia de mandíbula, interessa saber a espessura da região retromolar, posicionamento de nervo alveolar. Então, todo o protocolo executado tomograficamente, eu vou tentar prevenir e prever alterações anatômicas, para que no momento cirúrgico isso possa me tirar de complicações na hora da cirurgia.
seja para mandíbula ou seja para executar uma maxila. Onde eu vou fazer uma osteotomia fórum e achar essa maxila, quero saber o que está tendo em termos de qualidade óssea, de alteração de septo, de corneto, de hipertrofia, se eu tenho ídolo, se eu tenho uma adenoide hipertrofiada, o que eu tenho de alteração anatômica. Eu vou tentar buscar essa tomografia o máximo de informações para que na hora da cirurgia isso não se transforme na surpresa, no momento do qual eu tenho que lidar com alguma surpresa em relação a isso. E, além disso, além das deformidades em termos de relações oclusais, hoje muito em voga, a tomografia traz muita informação para nós, dentistas, e numa mão de vai e vem para o otorrino, os distúrbios do sono. Nós, como dentistas, não podemos deixar avaliar o quê? A síndrome da resistência de vias aéreas superiores. Seja de uma panorâmica, a gente pedir uma tomografia para avaliar toda a área de área nasal, alteração de corneto, de septo, ver qualquer obstrução à área nasal, ou também a gente avaliar o que? A síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso, uma tomografia, nos vai conseguir identificar a necessidade ou não de um exame otorrinolaringológico, para que a gente possa dar qualidade de vida, qualidade de sono ao nosso paciente. Porque, através de uma tomada de uma tomografia, a gente consegue identificar, nós vamos tratar isso apenas se for uma interferência nasal, não, se tiver envolvido uma deformidade dentofacial, isso está na mão do cirurgião bucomaxila, ele pode tratar uma alteração de septo, uma alteração de corneto, ele vai conseguir tratar. Mas se não tiver uma deformidade, ele não for passar por uma cirurgia ortognática, vai indicar o otorrino, e amanhã o otorrino pode indicar para o cirurgião, ou para o dentista, ou para o ortodontista, para ajoncelamento labial, no desenvolvimento de um crescimento facial. Então, é uma mão dupla de indicação. E o que nós temos a ver com a apneia do sono? O que a gente tem a ver com a qualidade do sono? Porque a apneia, hoje, ela está muito em voga. Porque ela é doença crônica, ela é progressiva, ela é incapacitante, alta mortalidade e morbidade cardiovascular, caracterizada pela obstrução recorrente das vias aéreas superiores durante o sono, impactando negativamente na qualidade de vida. E por que ela faz esse impacto tão negativo na qualidade de vida? Porque ela está relacionada diretamente ao quê? Às doenças cardiovasculares, como a hipertensão resistente, as alterações em infarto miocárdio, fibrilação arterial e a hipertensão resistente. Porque há uma menor absorção de oxigênio durante a respiração, quem tem que trabalhar mais? O coração tem que trabalhar mais. Há um estreitamento de vias aéreas. Isso tudo é baseado num simples ato da observação, análise facial, que todos nós aqui podemos executar. Olhou para o lado, um paciente retrognata, com a linha queixo-pescoço deficiente, baixa projeção mandibular, linha queixo-pescoço não proeminente, com uma falta de projeção do oreoide, um exame que a gente deve ter. Pode fazer uma tomografia para avaliar volume de vias aéreas? Pode. Mas após a sonografia, está na nossa mão, o dentista pode pedir isso. E ela deve ser o nosso padrão ouro para a identificação da apneia do sono. Porque tem trabalhos que demonstram que o paciente que tem apneia do sono e que não faz nada, a longevidade de vida dele cai absurdamente. E ele não vai morrer por problema relacionado ao quê? Ele nunca vai morrer afogado por falta de ar, ele vai morrer com problema cardiológico, ele vai morrer infartado. Então, qual que é a relevância? A relevância é muito grande, a importância da gente identificar os fatores estéticos e funcionais associados com as deformidades faciais. E a literatura já vem dizendo há muito tempo que as vias aéreas, o volume das vias aéreas dos pacientes retrognatas são estatisticamente menores em pacientes retrognatas quando comparados com os pacientes normais, avaliados em imagens Conibin. Está publicado em literatura desde antes de 2010. E também os pacientes, como eu comentei lá no início, os pacientes classe 2, eles andam com a cabeça anteriorizada. Para quê? Para fazer a projeção da musculatura geloideia, projetar o oreoide e abrir quem? Abrir vias aéreas. O classe 3 já anda ao contrário, com a cabeça um pouco mais retida, por quê? Aí um pouco mais em relação à parte estética. Então, são características faciais que a gente pode entender. E o diagnóstico, a avaliação e entendimento dependem principalmente da análise da anatomia tridimensional das vias aéreas. E quem é importante para nós? As imagens das sonografias de Conibin são excelentes para quê? Para que a gente promova o entendimento das condições de normalidade e anormalidade das vias aéreas. E também
O tamanho da circunferência do pescoço e a presença de ronco são grandes indicativos de quem? Da presença da apneia obstrutiva do sono. Vamos começar agora com alguns casos clínicos. Esse é um paciente carente, ele foi indicado por uma outra paciente de uma análise facial. Uma paciente que estava almoçando, ela não se aguentou. Uma paciente minha, operada, chegou para ele e falou, você me dá licença, eu acho que você tem um problema, eu acho que você não respira bem. Ele falou, mas de onde você tirou isso? Porque eu passei uma cirurgia e acho que você tem um problema, tem falta de queixo. Pegou, me deu o meu telefone para ele e falou, liga para esse cirurgião que ele vai te ajudar. Ela me ligou, ela é uma jornalista, me ligou e falou, já ajuda esse sujeito, ele não tem um para puxar para o rabo, mas ajuda ele. Eu falei, não, ajuda, não sabia nem quem era. A hora que apareceu esse menino, uma pessoa de essência, um amor de pessoa, um sorriso no rosto, uma pessoa maravilhosa, mas olha, uma linha queixo, pescoço zero, uma deformidade gigantesca, super regnata, um sorriso no rosto que dava vontade de você continuar conversando com ele. Daí nós começamos a trabalhar com ele e vamos lutar e arrumar um odontista e vamos em frente. Olhem vocês a via aérea dele. Olha o estreitamento, quase colabada a via aérea. A panorâmica demonstrava ele era sequelado um trauma. Quando criança, aos anos, ele foi operado e foram removidos os 2 côndilos bilateralmente. Ele tinha fio de osteossíntese do lado esquerdo, ou seja, removeu a zona de crescimento, ele não teve crescimento mandibular. Então, com isso, a mandíbula não cresceu, a mandíbula não crescendo, ele não teve vias aéreas. Ele tinha 68 ventos de apneia por hora. Ele tinha risco iminente de morte. Daí, caso muito severo, caso muito severo, ele demandava de um grande avanço mandibular, não tinha côndilo cavidade, é uma indicação de prótese de ATM. Feita uma tomografia, é gerado um protótipo. Esse protótipo ele é enviado para uma companhia nos Estados Unidos chamada TMJ Concepts, e eles vão fazer um planejamento disso. Nós podemos executar a cirurgia de forma virtual, como eu falei para vocês, mas um caso como esse não tem como. Por quê? Esse caso vai ser feita uma prótese individualizada para o paciente. Depois de a gente executar a cirurgia no modelo, na prototipagem, é feita uma prótese individualizada que só vai servir para esse paciente. Então, tem que ter um misto do virtual com o real. Não existe como a gente trabalhar somente no virtual num paciente como esse. Então, hoje, os programas, você pode fazer cirurgias de maxila, cirurgias de mandíbula, você pode fazer todo um planejamento virtual, desde que você tenha parâmetros e padronizações que mostrem que aquilo ali é o mais próximo possível da sua realidade que você tem do seu paciente. Então, isso você consegue tanto operar computador, como gerar sprints cirúrgicos, ou seja, guias cirúrgicos virtuais, que você consegue, sem sequer uma única moldagem, sair de uma tomografia, fazer o seu planejamento virtual, chegar num guia cirúrgico e executar sua cirurgia. Ter um único modelo dentro do seu consultório. Hoje é possível fazer isso, seguindo passos para que isso gere um erro atrás do outro. Mas nesse caso foi feito um misto, aonde se fez um traçado predictivo inicial, foi feito um planejamento de avanço de maxila, avanço de mandíbula e avanço de mento, com avanço grande de mento. Todo esse planejamento é executado no protótipo e, em conjuntamente do protótipo, é feita uma cirurgia de modelo em articulador. Esse modelo ele é prototipado e articulado novamente, copiando a cirurgia de modelo. Daí se envia novamente esse protótipo para a Califórnia. A Califórnia vai desenhar essa nova articulação para o paciente. A gente recebe, de novo, toda uma articulação em cera. E depois a gente recebe os componentes em titânio, esculpidos em titânio. Ou seja, há necessidade da gente sair do mundo virtual e o real estarem caminhando em conjunto. Aqui a gente tem um componente de cavidade plenoide, que ele é preso no arco pneumático, que é unir um polietileno de alta densidade numa malha de titânio. Aqui o componente articular, ele é um crômio cobalto que vai trabalhar contra o polietileno de alta densidade e o corpo feito de uma liga de titânio. O crômio cobalto contra o polietileno de alta densidade para evitar que você tenha lascas de metal solta no corpo. E uma vista de como isso fica a adaptação junto ao protótipo. O nosso paciente foi operado. Essa é uma vista inicial e uma vista pós-operatória. O
o grande ganho de via aérea que ele teve, esse paciente deu 2 anos para a gente conseguir via liminar judicial, ele conseguiu ser operado, teve um trabalho muito grande judicial envolvido, de procuradoria, para que esse paciente, foi todo de forma gratuita isso, mas ele conseguiu ser, porque isso é uma prótese bastante cara. O ganho de via aérea ele teve, bastante grande, então ele conseguiu sair de um risco eminente, e o resultado que a gente conseguiu do início para o final, em termos de linha, queixo, pescoço. E o que a gente ganha em relação a isso? Porque toda a musculatura gera ideia, ou seja, a inserção do músculo na ponta do mento, ela é ligada no ocioide. Então, quanto mais a gente projeta o mento, mais a gente traciona o ocioide, mais a gente vai abrir a traqueia. Consequentemente, melhor a gente vai ter em termos de ganhos de vias aéreas. Então, é onde se tem o ganho em relação à parte respiratória desse paciente. Então, a linha queixo-pescoço é muito importante na determinação da qualidade respiratória, da qualidade de vida e da identificação do problema da apneia do sono. Outra vantagem do Conibin é possível, através do Conibin, você fazer imagens que, às vezes, a tomografia médica vai gerar artefatos que são difíceis de identificar, mas com o Conibin a gente consegue avaliar o posicionamento desse côndilo e cavidade pós-implantada, acompanhar isso. Avaliar o posicionamento também a longo prazo. Hoje, o maior follow-up que nós temos, o Dr. Wolfer disse, foi focado já tem 24 anos de follow-up, é o caso que deu ao FDA a aprovação para o uso dessas próteses nos Estados Unidos. Infelizmente, nossa sociedade ela lida com isso, com a aparência, que faz com que a tendência a cobrar o que a gente aparenta ser. Mas esse paciente ele tinha um pouco mais, ele tinha essência. E eu acho que nos move a fazer odontologia e fazer odontologia com qualidade. É dar para esse paciente, independente de custo, independente de ganho, oferecer qualidade de vida. E hoje esse paciente a gente está conseguindo um tratamento completo de reabilitação para ele, de molar a molar, sem um único ônus. Que Murilo Calgaro, um ceramista do Sul, vai executar o tratamento e o Vitor Carijo de São Paulo vai fazer o tratamento para ele. Então, é algo que a gente vai nos vendo um pouco mais, para a gente poder ter o quê? Que tem essência, não vive só daquela aparência. Então, é um caso, a gente trabalhou o quê? Virtualidade com realidade. Só que, felizmente, a odontologia, o dentista o clínico, se concentra basicamente, exclusivamente na área dos dentes. Ele não avalia a composição facial, ele não avalia a parte funcional como um todo. E ele não avalia todas as possíveis soluções terapêuticas antes da gente começar. Mas como que a gente deve avaliar? O que a gente deve avaliar e como avaliar? O paciente lá na sua clínica radiológica, como que você deve posicionar ele? Como você deve colocar ele para você poder andar as imagens, seja fotográfica, seja radiográfica ou tomográfica, para que eu possa poder utilizá-la de uma forma ideal? Então, é importante ter esse paciente o mais próximo possível com uma posição natural de cabeça, que ele seja colocado de uma forma que ele não nos engane. E, normalmente, o paciente portador de uma deformidade facial, ele tenta, de alguma forma, suprir essa deformidade dele. Se ele é portador de uma assimetria facial, ele vai tentar corrigir essa assimetria movimentando a cabeça. Se é portador de uma classe 2, ele vai movimentar no sentido anterior-posterior, ou de uma classe 3. Então, é posicionar essa cabeça o mais próximo possível da naturalidade. Também buscar ter essa ação tomada numa relação cêntrica e, principalmente, com os lábios em repouso. Então, esses são 3 pontos essenciais para que uma documentação possa ser útil para nós. Posição natural em essa, relação cêntrica e lábios em repouso. Porque do que vai adiantar eu receber uma documentação fotográfica como essa? Recebendo uma documentação fotográfica como essa, eu tenho certeza que esse meu paciente, ela não tem selamento labial passivo. Ela está enganando, ela se enganando mesmo. E o que ela vai gerar para vocês? No meu consultório, eu vou pedir para ela voltar na clínica. Ela vai voltar na clínica de vez, ela vai se fotografar de novo, ela vai ser fotografada de novo, ela vai gastar tempo, ela vai gastar qualidade de atendimento. E digamos que ela esteja numa cidade grande, digamos que ela não tenha tempo, ela não quer voltar, mas não tem ônus nenhum de voltar lá. Ela vai voltar lá, ela vai blá, 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 blá. O que não fez certo da primeira vez? Ah, mas não fez certo, a senhora que forçou, mas ninguém me olhou. Então, uma gente como essa tem que ser sentada. Eu sei que a senhora não gosta, a senhora não é normal ficar de boca aberta, mas eu preciso que a senhora deixe o lábio em repouso para que seja tomada de uma forma ideal, que senão ela precisa voltar aqui e ser feito novamente, ela vai ter um problema diagnóstico e assim por diante. Porque olhem vocês a diferença que nós temos
de uma radiografia para outra. Olha a distância interlabial que eu tenho dessa peça. E a mesma paciente. A relação visível, olha o jet overbite que eu tenho de uma para outra, é a mesma paciente. Então, de que vai adiantar o meu diagnóstico se aquilo ali foi tomado daquele jeito, se a mordida foi tirada de uma forma errada, se o meu modelo foi confeccionado de uma forma errada, e o planejamento foi feito de uma forma errada. Então, são leis básicas de que, às vezes, na correria do dia a dia, seja o ortodontista, seja o cirurgião, ele vai confiar onde? Colocar o modelo em cima da mesa, ele vai fazer um diagnóstico baseado naquele recorte, baseado naquela radiografia, baseado naquela tomografia, baseado em dados que, na verdade, não são reais. E se ele sentar 5 minutos e atender o paciente com um pouco mais de carinho, ele vai ver que aquilo ali que foi enviado para ele tem que ser basicamente descartado e tem que ser refeito. Isso gera custo, gera tempo, gera desgaste para o paciente e para você. Então, nada vai adiantar a minha análise facial, porque tudo que eu avaliar dessa paciente, da ausência de selamento labial, do excesso vertical dela, na hora que eu olhar na minha documentação, nada bate com nada. Então, eu tenho que voltar e pedir novamente. Porque quando eu vou fazer meu planejamento facial, que ele é feito através da união da análise clínica, com análise radiográfica, análise de modelo, análise tomográfica, a união de todas essas análises, eu tenho que levar para onde? Meu planejamento cirúrgico, eu vou ter que me basear em todos esses dados, através, seja ele da virtualidade, usando programas de manipulação virtual para fazer o meu planejamento que usa de proporcionalidade, seja ele digitalizado por mão, digitalizado no computador ou traçado na mão, nós vamos estar errando da mesma forma. Se for uma radiografia onde o selamento labial não existe, ele passou a existir forçadamente, o planejamento daqui para cá ele vai ser diferente. Então, o cuidado ele tem o mesmo, de nada adiantou a tecnologia, de nada adiantou o avanço tecnológico. Porque de tudo isso, depois eu vou levar a minha cirurgia de modelo, eu vou continuar errando da mesma forma. E depois daqui eu vou levar para o meu paciente. Se eu fizer essa radiografia, o planejamento para chegar nesse resultado, eu não vou alcançar. Aqui eu vou alcançar aqui, mas daqui para cá eu não vou alcançar. Porque essa para cá são muito diferentes. Porque eu vou ter, baseado daqui para cá, eu vou ter que alcançar. Seja num traçado manual, seja num traçado computadorizado. Outra forma que a gente usou a tomografia nesse caso, um trabalho que temos até a honra de um dos autores estar sentado aqui, o Dr. Maurício Barriviera, que escreveu junto com o Dr. Wagner Duarte e o Dr. Alessandro Januário, que eles tiveram a brilhante ideia. Nesse caso, o primeiro que nós fizemos, corrigimos a discrepância de tecido duro e tecido mole. Ou seja, a paciente tinha excesso de tecido duro, excesso de esqueleto e falta de pele. Ela mostrava muito dente, muito gengiva, porque ela tinha excesso vertical. Nós corrigimos todo o esqueleto dela inicialmente. Agora, nosso planejamento foi aonde? Vai o quê? Corrigir a harmonia entre dente e gengiva. Para isso, eles fizeram o quê? Tiveram a brilhante ideia de fazer uma diferença entre uma camada tomográfica sem um afastador e com um afastador. Com um afastador é possível identificar as características gengivais, onde a gente consegue identificar a espessura, o biótipo gengival, também a distância entre a crista óssea e a margem gengival. Com isso, associado a um enceramento prévio, a um CAP, um cirurgião, eu consigo identificar antes da minha cirurgia se eu vou precisar ou não fazer uma ostectomia. Se eu vou só tirar gengiva, eu vou tirar só gengiva, porque a margem óssea ela vai ficar biologicamente distante o suficiente, 2 a 3 milímetros, onde vai parar a minha gengiva. Então, eu posso, com laser, muito simplesmente mover a gengiva e em uma semana o paciente está no resultado final finalizado. Então, com isso aqui, eu consigo identificar o tamanho da minha cirurgia. E muitas vezes, o paciente fazer ou não fazer a cirurgia, decidir se vai precisar de uma restauração direta ou indireta depois, ou não. Então, com uma tomografia, com um advento
basicamente, de um afastador, você consegue identificar espessura gengival do vestibular lingual. E foi o que foi feito nesse caso, um ensinamento para identificar o quanto de gengiva havia necessidade de ser removido, para devolver a altura e largura, a proporcionalidade dos dentes. E a paciente, então, corrigiu inicialmente a altura facial para buscar selamento labial, corrigiu tecido duro com tecido mole, e depois corrigiu a linha entre dente e gengiva. Porque o que ela disse? Eu não quero nenhum tipo de restauração na minha boca. Nossa, como nós podemos afirmar isso? Se só para fazer isso eu precisar com uma sonda cortar a gengiva de 2, 3 milímetros, ver se eu estou na minha biologia certa ou não. Com a tomografia, eu tinha condições de saber com o mocap que eu tinha 2 a 3 milímetros de margem óssea da margem gengival final minha, que eu não precisaria de ostectomia e, consequentemente, o dente natural dela ficaria embaixo de uma forma natural. Então, falamos para ela, com certeza absoluta e garantida, você não vai precisar de nenhum tipo de restaurar a boca. Seu dente natural vai ficar embaixo. Foi o que foi alcançado. Então, basicamente, o dente natural dela estava escondido onde? Embaixo de gengiva. E foi o que foi alcançado no resultado final dela. Então, a tomografia, mais uma vez, nos auxiliou de uma outra forma. E foi o resultado que foi alcançado. Sempre buscando o quê? Restabelecer a harmonia entre tecido duro e tecido mole. Lábio, dente, gengiva. É sempre as 3 relações que nós temos que buscar harmonizar o tempo todo. Com isso, nós vamos buscar o quê? Beleza. E a beleza reside na medida e tamanho apropriado das partes que se ajustam harmoniosamente em um todo. Mas, infelizmente, alguns pacientes são condenados a acreditar que, por falta de conhecimento, a nossa ciência não tem outras alternativas de tratamento. Como esse paciente que recebeu a informação que não tinha mais o que ver, que para que se ele quisesse alguma coisa melhor, ele precisaria, na realidade, nascer de novo. Daí nós vamos tentar avaliar ele. E, de novo, se a gente pensar em 3 proporções novamente, tecido duro, tecido mole, lábio, dente, gengiva, nós vamos começar novamente a querer planejar. Nesse caso, nós estávamos diante de uma deficiência anteposterior de silogilamento e um excesso vertical. Ou seja, grandezas horizontais, nós estávamos deficientes. Grandezas verticais, nós estávamos em excesso. Excesso de exposição dental, ausência de selamento labial, ausência de respiração nasal. Ausência de respiração nasal, o que nós vamos buscar nas nossas imagens? Por exemplo, muco, alteração de meio maxilar. O que nós temos em relação a maxilar? Normalmente, sinusite, rinite frequente, nós vamos tentar identificar alterações respiratórias. Aí o paciente passou por um planejamento. Aqui uma imagem muito bem tomada de uma teleradiografia com uma relação cêntrica. A ausência de selamento foi respirada, mas a panorâmica já cortada os ângulos bilateralmente. Foi feita novamente uma cirurgia de modelo. E nosso paciente tratado, buscando o quê? Avanço de mandíbula, avanço de maxila e avanço de mento, buscando de novo um selamento de lábio, uma melhora da linha queixo-pescoço e uma harmonia de tecido duro com tecido mole. Frontalmente, da mesma forma, harmonia de tecido duro com tecido mole, buscando um selamento de lábio. Só que daí, da onde que a gente veio usar a tomografia? Nós tínhamos um pepino para resolver. A gente tinha que resolver essa interface crítica que nós tínhamos. Ausência de um central. A gente tinha ausência do 11. E onde a tomografia foi importante? Foi importante que nós tínhamos que entender a biologia, aonde que estava essa crista óssea do lateral, aonde que estava a crista óssea do central. Porque não tem como se ganhar mais osso além da crista. Não tem como. Então, com o entendimento da tomografia, nós sabíamos o máximo de altura possível para esse grande osso. A partir dali, a gente tinha que ganhar tecido gengival. E a partir do tecido gengival, tecido dental. Então, a tomografia, só que infelizmente, eu tenho imagem tomográfica. Eu tenho a imagem cirúrgica que mostra que a altura óssea dele estava aqui e a altura óssea estava aqui. O implante foi instalado no máximo dessa altura óssea, o resto foi regenerado, ele foi espalhado e depois disso foi ganho em termos de regeneração de tecido gengival, aonde essa papila estava mais baixa do que essa, porém, o ideal era essa, não era em relação ao tamanho de dente. Para que a gente conseguisse finalizar o caso dessa forma, nós tínhamos um dente natural canino, uma coroa sobre dente, uma coroa sobre implante, as pilas foram estabelecidas, as 2 coroas de dentes, do lado uma coroa sobre implante, 2 coroas sobre dente e uma resina composta.
Trabalho lindo feito por Cláudio Pinho e pelo Murilo Calgado. Estética completa dental, com restabelecimento do conjunto tecido, tecido, dente, lábio, dente e gengiva, harmonizando todo esse conjunto. Então, o tempo todo a gente está tentando trabalhar real com virtual, real com virtual, cada um com a sua indicação. Essa tomografia vem para calibrar os olhos. Uma paciente como essa, normalmente sem entoadeira, eu vou tomando medidas, traçando minhas linhas, às vezes eu tenho dúvidas em relação do que eu enxerguei, diferenças faciais, e determinar se aquilo ali é real ou não. E daí, através das imagens tomográficas, eu tenho condições de ir para traçar as linhas e determinar em milímetros se o que eu vejo facialmente através do olho, se aquilo que a imagem tomográfica confirma realmente o índice que eu consegui enxergar no meu olho, para que eu possa transferir isso para a minha cirurgia de modelo e para que eu possa transferir para a minha cirurgia real. Então, eu tenho que transferir o meu clínico, calibrar a minha tomografia, na verdade, calibrar o olho, confiar na tomografia para que execute a minha cirurgia de modelo, para que eu execute cirurgia real. Também, o que é difícil, às vezes, alterações de plano oclusal. É difícil você calibrar o olho para ver alterações de molar, o quanto que o molar está alterado na posterior. Às vezes a gente pede, normalmente não é tão igual um rebordo orbitário com o outro, mas com uma certa referência, só para que a gente tenha uma certa noção, para medir a borda inferior há uma cúspide molar, para que a gente tenha uma diferença cúspide molar, de um lado de olho, há um rebordo infraorbitário de mandíbula, rebordo infraorbitário à base de mandíbula, para ver uma diferença em termos de assimetria, o que eu posso querer ou não corrigir. A panorâmica dá uma noção de relação côndilo-cavidade para ter uma ideia próxima, justamente de uma relação anterior de tríceps horizontal e vertical junto da minha clínica, se essa imagem tomográfica está próxima ou não da minha realidade clínica, se a minha relação cêntrica que eu tomei clinicamente, se aquele trespasse que eu tenho na mão clinicamente, o que foi tomado tomograficamente é próximo daquilo que eu tenho clinicamente, eu tenho isso aqui registrado. Alterações de septo, desvio de septo, tento buscar. Eu falei para vocês, às vezes eu fazer minha ortotomia sagital, eu quero saber a espessura da minha região retomolar. Eu quero saber se eu vou ter complicações no meu nervo, se eu vou ter complicações em termos de possibilidade de fraturas, se eu vou ter complicações em relação a isso. Então, eu peço cortes específicos na região onde eu vou fraturar. Então, são todas as áreas onde a tomografia pode me ajudar a minimizar as minhas complicações operatórias. E essa paciente, como em relação à parte estética dela, ela tinha uma boa relação oclusal e o objetivo dela foi puramente estético. No caso dela, quando ela tinha uma boa relação oclusal, nós buscamos fazer planejamento usando uma mudança de plano oclusal, fazendo uma ação horária do plano oclusal, subindo a parte posterior, abaixando a parte inferior. Como o caso dele foi compensado anteriormente, a dúvida era, será que esse incisivo, não muito vestibularizado, será que ele não tem falta disso? De novo, a tomografia veio para ajudar essa relação dente-osso, dente-sínfise, tanto na parte superior quanto na parte inferior, a gente usa bastante para ver o quanto de compensação dentária a gente tem na parte superior e inferior. A relação oclusal inicial que nós começamos, ou seja, existe indicação de cirurgia ortognática para a relação de classe 1? Sim, existe indicação e são várias indicações. Nós planejamos de novo uma rotação horária, e da rotação horária aqui a gente consegue ver a imagem onde foi feita uma rotação horária, ganho de via aérea que ela teve. Hoje, todos os pacientes com protocolo rodam com pós-operatório para a gente avaliar vias aéreas. O volume de via aérea dela dobrou de inicial de 142 para 292, de 208 para 406, e linearmente a gente tem um grande ganho, só que aqui nem sempre é uma forma metodológica que a gente aceitar mais o volume do ponto de vista ganho. E será que a cirurgia, traz tanto custo biológico ou será que a gente tem alguns benefícios? Em relação à parte estética, ganho que ela teve, o volume que ela ganhou de vias aéreas, a gente adquire também da tomografia, o rejuvenescimento, o grande ganho em termos de cansaço pós-operatório, da melhora da qualidade de sono que a paciente adquiriu, o pré e o pós, grande mudança do olhar que a gente consegue ver, e o início dela, que ela tinha uma compensação dentária, uma compensação dentária iniciante, foi tratado descompensando isso, e depois descompensado 7 anos, a oclusão final a gente adquiriu pós-cirurgicamente, e o resultado final, depois de feito algumas lâminas de cerâmica. Então, de novo, onde a tomografia trabalha unindo
o nosso planejamento, avaliando as nossas condutas pós-operatórias, que a gente entende os ganhos que a gente tem. E isso, a literatura tem trabalhado muito, mostrando que o grande aumento que a gente tem nas dimensões antero-posteriores das vias aéreas, e demonstrando que o avanço maxilomandibular e a mentoplastia tem causado significativas mudanças no tamanho e forma das vias aéreas, e que o avanço mandibular ele tem provido média de sucesso em torno de 87% nos temas de apneia do sono. Tanto que esse é um paciente que, baseado nessa literatura, ele apareceu, e são sempre as mesmas características faciais. Ele apareceu no histórico com características, ele tinha passado por uma polissonografia, dado a apneia severa, daí ele fez um exame com o CPAP, falou, se for para usar CPAP, eu prefiro morrer, eu não vou usar CPAP, eu quero usar isso aqui. E daí nós demos ação para ele de cirurgia. Essa lesão dele é bem razoável, foi instalado o aparelho, em uma semana ele foi operado. Ele teve um tratamento aéreo, e nós tivemos um avanço mandibular dele, uma melhora de selamento, uma melhora da circunferência do pescoço, uma melhora da linha queixo-pescoço. E o interessante desse caso são os resultados que a gente teve em relação aos vídeos da polissonografia. Se a gente for olhar em termos de vedas, apenas as imagens 2D, elas são significativas, por isso que a metodologia às vezes a gente não aceita tanto, mas essa é a polissonografia pós-operatória, que ele apresentou só 3,5 eventos por hora. Mas na hora que a gente compara a polissonografia dele, a polissonografia dele inicial, ele tinha um evento de 20 eventos por hora, ele tinha uma apneia moderada pré-operatória, sem CPAP. Com o CPAP, ele passou a ter 8,9 com o uso do CPAP pré-operatoriamente. Pós-cirurgicamente, ele passou a ter 3,5 eventos por hora. Ou seja, a cirurgia abaixou o nível de eventos de apneia mais do que o CPAP fez. É o que na verdade, Birkenbauer, das pessoas que mais estudam sono no mundo, demonstra que os resultados mostraram que o avanço maxilomandibular é a terapia cirúrgica mais eficiente para o tratamento da apneia do sono. As polissonografias têm demonstrado resultados comparáveis aos pacientes em uso do CPAP. E o trabalho de uma revisão de meta-análise, que é uma das mais fortes de você analisar a literatura, entendemos que o maxilomandibular ele é seguro e altamente efetivo no tratamento da apneia do sono. É apenas uma parte que eu quero deixar para vocês em relação à apneia. A gente pode deixar como clínico, como dentista, como profissional de saúde, deixar passar algo que a gente pode ajudar os nossos pacientes a procurar. E às vezes nossos familiares, às vezes nossos colegas, nossos filhos, a entender um pouquinho sobre isso. Mas vaso para a gente acabar, acho que o meu tempo está acabando. Está aqui uma outra paciente que tem uma outra alteração. Uma paciente que tem uma deficiência de maxila. Então, a gente viu vários casos com deficiência maxilomandibulares, mas aqui é uma deficiência de maxila. E onde ela tem uma falta de projeção desse malar, com um excesso mandibular, mas na verdade mais uma falta da projeção do malar, e fica característica a hora que ela sorri, a ausência de exposição de dente superior, o que judia de todo paciente, ou seja, a falta da projeção superior com ausência de exposição dental, então isso envelhece, porque além de murchar o lábio superior por falta da projeção, você ainda tem falta de exposição, que são as duas características do envelhecimento do ser humano. Então isso injuriava muito dela. Então, e ela tem uma história interessante, uma irmã que foi tratada de uma forma bem diferente, uma irmã gêmea, e nós tratamos ela com a mandíbula, porque esse caso dela, se nós tivéssemos desvio mandibular 2 milímetros à direita, a gente trataria a axila, corrida em relação à mandíbula, e no caso a gente corrigiu a mandíbula na cirurgia de modelo. Isso tudo hoje pode ser feito de forma virtual, como eu falei com vocês, mas desde que a gente tenha todos os dados coletados de forma correta. Se não coletar de forma correta, de nada vai adiantar. Tudo isso hoje, ele pode ser parte do passado. Você pode fazer tudo isso de forma virtual, completamente de forma virtual, trazer para a verdade, trabalhar isso virtualmente, fazer sua goteira de forma virtual. O grande ainda que está se envolvendo, você tem que ir por causa de artefatos, bractes, você tem que unir a imagem tomográfica a um escaneamento de modelos, tem que superpor a imagem do escaneamento de modelo à imagem tomográfica, para que você possa ter um guia cirúrgico acrílico de alta qualidade que tem interferência por causa dos artefatos. É totalmente possível, em realidade, ser feito isso hoje. De novo, seguindo vários passos, o que pode acontecer é a falta de conhecimento do cirurgião, jogar isso para o programa resolver. Hoje, eu vou fazer cirurgia, eu tenho um programa, ele planeja para mim, então é fácil. Eu mando lá, eu mando para a empresa, mando planejamento, volto, tem 2 guias, eu vou lá operar. Calma,
Gente trata gente como gente. E a gente está tratando gente. Então, a gente tem pego muito caso de reoperação no consultório que dá pegar pacientes de 22, 23, 24 que perdem 4, 5, 6 anteriores e foram feitos tratamentos de atogenias que dá vontade de chorar junto com o paciente. Então, assim, cirurgia ortognática não é brincadeira, é uma coisa que tem que ser feita com cuidado e tem que começar do simples para o moderado, complicado, e mesmo assim tem que pensar e repensar e dormir e ainda pensar. Porque não é assim, mas não é um problema que vai salvar a vida de ninguém. Então, tem muita gente querendo jogar a responsabilidade para um lado da virtualidade, que não é ela que vai executar. Então, o computador não vai ninguém. Ele dá uma ideia sobre de como estar, mas a decisão e a execução quem vai fazer é quem está lá de cá do bisturi. Então, eu acho que isso é muito importante de quem executar. Então, tomar muito cuidado. Então, que o planejamento foi feito, o paciente foi operado, o resultado foi alçado, e o estado final. E nesse caso, vocês verem, o resultado foi um resultado interessante. Só do outro lado da moeda, tem uma irmã gêmea que tinha a mesma condição que ela e caiu num dentista que sacou todos os dentes superiores dela e fez um protocolo superior com sobrecontorno para corrigir a condição dela. Por falta de conhecimento, talvez, por falta de opção, ou por falta de não sei do que. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, mas se eu não sei, talvez indicar para alguém, ou eu tenho humildade de falar, eu não sei, procura outro. Então, a gente tem que pensar, porque é uma pessoa que está ali, é um ser humano que pensa e tem vários pontos. Todos esses casos que nós vimos, eles foram feitos, foram executados, planejados dentro de um protocolo convencional de tratamento. O protocolo do qual foi-se planejado, instalado o aparelho ortodôntico, esse aparelho ortodôntico removeu as compensações dentárias, que normalmente as discrepâncias elétricas geram inclinações dentárias. A ortodontia remove as inclinações dentárias e depois a cirurgia corrige a discrepância estética. A gente tem trabalhado de forma hoje um pouquinho diferente do benefício antecipado, a gente tem trabalhado com uma forma que a gente hoje instala o aparelho e a gente tem cirurgia no início do tratamento. A gente tem corrigido primeiro a discrepância estética para depois corrigir a discrepância dentária. Com alguns casos, quase há uns 8 anos executando. E isso é uma das pacientes que nós executamos isso com um objetivo muito forte que nos levou a isso. Ela sofria de bullying, ela estava na escola e ela estava basicamente querendo estudar. Então, é um caso onde ela tinha um crescimento forte, vertical, ela tinha um selamento, ela tinha uma descência, excesso de mandíbula, né, excesso vertical de maxila, excesso de mandíbula. E o sorriso, ela tinha um sorriso de val com uma ausência lateral que estava, na verdade, por palatina. E na radiografia a gente conseguia ver que ela tinha uma inclinação vestibular do incisivo superior, com os dentes apinhados, tanto é que o laudo dela estava por palatino. A relação de índice dela estava baixa no limite, não aceitava vestibularizar, a síntese dela estava muito fina e ela já botava um apêndice inferior, ou seja, precisava de espaço. Então, ela não aceitava vestibularização superior, ou seja, a gente precisava de espaço para resolver esse alimento, então a gente precisaria de extração de qualquer forma. E o planejamento dela, a gente tinha terceiros molares, e esse caso foi feito junto com o Jorge Faber, e o planejamento foi o início da minha cabeça, assim, bem complexo, do ponto de vista cirúrgico, porque começou tudo eu, na verdade, porque eu que operei. Então, normalmente se extrai, esse é o convencional, se tira a compensação para depois corrigir. E nesse momento nós fizemos o contrário. Nós fizemos o diferente. Foi feito um SAP virtual através de um escaneamento de modelo. Então, foi determinado que eu precisaria extrair os primeiros pré-molares superiores na hora da cirurgia. Nós não extrairíamos inferiores, extrairíamos os terceiros molares inferiores na hora da cirurgia, que é normalmente uma complicação pelo local da osteotomia sagital. Então, a gente começou com um período de padrão 3, essas inclinações que nós tínhamos. O pós-cirúrgico imediato, onde eu extraí os pré-molares superiores, coloquei em placas de ancoragem superior, extraí os terceiros molares inferiores, coloquei mini placa de ancoragem inferior, fiz maxila, mandíbula e mento. Daí nós passamos para um padrão de classe 2, e depois, ao final da ortodontia, nós terminamos com um padrão de classe 1. Foi utilizada a ancoragem elétrica,
pode ser feita para movimentação ortodôntica. É feita uma ancoragem a nível ósseo. No caso dela, não foi feito com parafuso, se não me engano, foi feito com placa. Então, utilizamos uma ancoragem absoluta, e nós não queríamos mesializar dentes posteriores, a gente queria distalizar dentes anteriores para fechamento do premolar dela. Então, no caso dela, foi extrair um dente. Então, a gente queria fechar o espaço só corrigindo com a retração anterior. Então, foi puxado toda a bateria anterior, fechar esse espaço, sem mesializar nada, sem ancorar na bateria anterior. E com 6 meses, a gente já tinha um resultado muito próximo disso. A tomografia mostrando o que a gente tinha alcançado já em termos de cicatrização óssea. Meu protocolo, normalmente, de fixação com 4 placas superiores, normalmente 2 parafusos, nesse caso eu coloquei 3, porque tinha uma placa aqui, mas normalmente eu coloco 2 na minha placa anterior e 3 na anterior. E a ortodontia ela vem se mostrando muito rápida quando a gente executa dessa forma. Esse é um pós-intermediário, a correção da discrepância vertical do paciente, a melhora da relação lábio-incisivo dela, a melhora dessa relação lábio-lateral palatinizada. Em 6 meses ele já estava bem dentro do arco. O arco, os espaços em 6 meses basicamente consumidos pela ancoragem esquelética, o lateral entrou. Antigamente se esperava 90 dias para iniciar a movimentação ortodôntica pós-operatória, mas hoje tem iniciado 15 a 20 dias pós-operatória e algumas lacunas de necrose maxilares e mandibulares têm acelerado significativamente a movimentação ortodôntica no pós-operatório. Então a gente inverteu, em vez de esperar, a gente está acelerando o começo da movimentação. Esse é um trabalho que eu publiquei com o Dr. Wolford, justamente mostrando a extração dos tecidos molares inferiores, que há uma diferença muito pequena em termos de fraturas mandibulares, quando você extrai ou não, e a oclusão final do paciente, pós-operatório, na hora da remoção do aparelho, o trespasse alcançado, uma dúvida que eu tinha, através até de imagens tomográficas, que eu queria saber pela movimentação muito rápida, era em relação a absorções, arredondamentos locais, eu queria entender isso, como estava esse movimento rápido e não estava causando nada a nível dental. A nossa paciente ao final, então, uma mudança de vida grande. Então, é uma outra forma, com uma aceitação bastante grande, que tem que ter um conhecimento principalmente muito grande em relação à parte de movimentação ortodôntica, um controle muito grande em relação ao controle de movimentação ortodôntica. Da parte cirúrgica, pouco tem que mudar o conhecimento, da parte ortodôntica tem que ter muito controle sobre a movimentação. Então, deixar 2 pontos para vocês. Eu acho que nós, profissionais de saúde, não incluirmos treinamentos em relação ao sono, muitos casos ficarão sem diagnóstico, que consequentemente resultarão em complicações cardiovasculares, pois os pacientes não têm conhecimento sobre os sintomas da apneia. Assumindo que o ronco e o cansaço diurno não são fatores importantes para se com a gente. E, se nós não tomarmos parte neste ato misterioso que é viver com alguma instância de nos sentirmos civilizados, se nós não compreendermos algumas regras bem simples da vida. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Boa noite. Dando prosseguimento às atividades científicas do 9º Conabro 2013, temos a honra de apresentar o professor Mark Batesole, dos Estados Unidos, para ministrar a palestra sobre o tema Cotidiano 3D para o ortodontista clínico. Ele é mestre em ciências ortodônticas,
Loma Linda University. Diagnósticos em 3D e planejamento do tratamento. Alguns tópicos inclusos: dose de radiação, anatomia, 3D, cefalometria, métrico e como usar dados de forma eficiente e eficaz no tratamento de casos ortodônticos. Thank you all for inviting me to come down here and speak. It's always a privilege to come and speak like I do sometimes. What I want to guys about is I'm a clinical orthodontist. I'm not a researcher. I practice every day, and I implement 3D in my office every day on every patient. But I like to know a little bit about who's up there speaking when I'm in the audience, so I'm going to tell a bit about myself. You've already heard my academic background. But in practice, I teach at Loma Linda, a professor there. I also have a practice in Southern California, in Orange County, just south of Los Angeles. And I just moved, so I got to show you the new pictures of the new office, because it's exciting. But the big thing for me is I was in school for 10 years, and in those 10 years, 6 of them was 17 hours a day, 6 days a week at school. And when I got done, I realized, oh my gosh, I just spent my 20s in a book or in a lab. I really try to go out and appreciate every single day of my life. Actually, I think my mom instilled a sense of adventure in me, because when we were kids, we didn't have birthday parties, we had birthday adventures. So, okay, enough about me. Let's talk about where I'm going or what's going on. I tell the residents, when you graduate from school, what kind of orthodontist you want to be. And the little dirty little secret about orthodontics is close your eyes, put the braces on. 70% of cases will be okay. But some of them are going to be, and some of them are going to be horrible. And for me, I have all this time learning my profession just to be an average orthodontist. I want all of my kids to look like this, where everything I treat is a home run. And to me, in order to get there, okay, how's that, better? In order to get there, you have to first start with diagnosis before I can even be treating the patient to get good results. So before I can do what we do in 3D, I kind of have to give you the baseline we do in 2 dimensions. Just a real quick background. We as orthodontists like to measure everything. Measure. We take x-rays to diagnose, we take x-rays at progress, and then we also take outcomes assessment x-rays where we evaluate how well we've achieved results. We take a series of films you guys already know about, plaster study models, which is the tried and true way of measuring teeth in the orthodontic world. It's kind of how the orthodontists measure their abilities. They say plaster on the table, like let's see it. We take a series of FMXs looking for caries, and then a pano looking overall root position, and then of course lateral ceph. And optionally, we'll take a hand-wrist film, and then if they need anything else, jaw joint films, anything like that. Just to kind of bring you up to speed on cephalometrics, what we do is we pick a bunch of land out, and we then draw line, angle, and measure the distances. And this tells us about the face. It tells us where they're on the face, how the face is going. The big important thing, though, is the cephalostat. Without the cephalostat, you can't do repeated measures because it's a projected x-ray. So, one time you may take an x-ray with your head like this, the next time it may be like this or like this, which would totally throw off all the dimensions. So the cephalostat is important. Also, if you don't have the middle head the same distance from the film, if I take it here one time and then take it here the next time, the x-ray is going to look bigger. Well, in orthodontist, growth is important. So I don't know if that enlargement is by growth or if it was by changing the head, unless we keep that in the exact same position. So that's very important. And then tracings. There's I think something like 1,000 different cephalometric tracings. This is the one I happen to use. But I was at a lecture and an orthodontist said, if there's 1,000 ways to look at something, probably nothing right. We also take a frontal head film and trace that out, and guess what? There's 1,000 ways to look at that one too. Now, for me, not a lot of orthodontists do this, but I do a growth forecast as well. We treat growing kids, and sometimes growth can either help you or hurt you, depending on how the cases go. So it's important to forecast it out, and I'm not going to go through this in detail. Just know that the bones, I think of them as like the superstructure or the foundation for the house that we're building. And so in 2 years, it's important to know where those bones are going to be so I can know where to place teeth. And then once we have the growth forecasted, then I can put my teeth in there and now have a visual treatment plan. I have a plan on not just getting the teeth straight,
But 2 years from now, the teeth want to end up in the face. So that's called the vision treatment plan. Now, superimposition, I did it a little bit before, but it's important. Measure the outcome. So we'll take like a time 1 x-ray, and then a year later, a progress x-ray, and then put the two together and measure the changes that we've made. So the problem is, though, if the patient's growing, where do you put the two images together? So there's a whole system on how to do this. And basically what we do is we superimpose first point right here, which is foramen rotundum, or some people call it the pterygoid point. And basically, what the face does is it grows down this long axis. So if you superimpose here, and the line is more horizontal, then they're growing more chin over time. Then we can superimpose it on here, and the palate straight down this line. Then we superimpose the palate, and we can see where the maxillary teeth are, and then we superimpose on the mandible to look at where the lower teeth are, and then we superimpose on the occlusal plane, so we can see the changes in the dentition. You guys with me? Okay, so that's 2D. You guys are caught up to speed. Everybody gets what 2D is. Now let's talk about how we're moving into 3D. So back in 2006, when I was thinking about moving 3D, the only software that was available was software. Nobody did Cephalometrics, and the stuff that was even available was $3,000. And I just didn't have that kind of money to spend on software. So I was looking around for other alternatives, and I found software called OSIRIX, which runs on the Mac. But even if I have to go out and buy a Mac, at least I'm saving like $38,000. So the other thing, OSIRIX comes with a plug-in architecture. You can write pieces for the software missing. And me being the computer geek, I didn't tell you that, but I'm a computer geek, so I'm like, well, I can do this. I'll just write it myself. So that's what I did. I wrote a plug-in software that plugged into OSIRIX that lets me do 3D cephalometrics. I'm going to show it to you in a little bit. But the idea was, I wanted to create a bridge from what the orthodontist was comfortable doing in 2 dimensions to then extend it out, help him in 3 dimensions, kind of make that transition easier. And the 3 modules, the 3 centrics, the visual treatment plan, and the superimposition. And we're going to talk about 2 of those. But the big thing is, it's all based on doctor time. You know, the most expensive thing in my office is my time. So I see about 50 patients, sometimes up to 80. So if I have to spend an hour working up every single case, because my chair, it's not made sitting behind a computer, playing with a mouse, clicking on buttons. So I want to be able to get through this 3D process very quickly and very efficiently. And that's what the whole mindset behind what I was doing. And let me just show you kind of my example report that I send out to all my general dentists. So this is a third case report that I send out from me to the dentist. Basically, we go through the complaint, the characters. Those are like, you know, if you wake up at night thinking about a case, those are the things that are going to stand out about this case. And then I just talk about what I found and then how I'm going to treat it. And I go in the soft tissue analysis. I do a hard tissue. And then the cephalometrics, airway, and the constructed pan, and the dentition. And then anything extra I needed to, like short roots like this. So this is done on every case. Believe it or not, this report only took me 7 minutes to put together. One thing I like to point out too, and I'll talk about this a little bit later, but one of my favorite things about this view right here is, you know, this was taken with a CB, and by the way, you all know this is just the cut off from the MIP view there. But normally when you take a 2-dimensional pan, you've got to put the teeth to edge to be able to put them in the focal trough. Well, with this, I can have the actual bites up here and say, okay, well, this cuspid is class 2, and then register down here and say, yep, sure enough, class 2. So that's kind of a cool way to look at stuff for me. Okay, but then the 3D, the orthodontists in the US, when you talk about 3D, the first thing, oh my gosh, radiation. What do you do? So again, at the same time, I was looking for, kind of in the literature, not a radiologist, I'm an orthodontist, but I was looking in the literature for sources to compare, like what can I do? Well, what I can compare it to is what I know. And I happened to find a study in the Journal of the American Dental Association where this group looked at the various modes of x-ray sources that an orthodontist would use, and they also looked at cone beam as well. So basically, depending on the x-rays an orthodontist choose and the types of, in the study, the types of equipment they use, whether it's rectangular collimation or round collimation, the millisieverts and microsieverts vary from 55 to 200.
So I'm like, okay, in that range, I feel comfortable. So the same study found these microsieverts, these machines. And so for me, if I have the 3 in my office, so I felt comfortable taking a scan on every patient. Okay. The really big thing when you move into 3D, the residence, is you think about qualitative versus quantitative. And also static dynamic. These are 2 really big key things you've got to kind of switch your brain as you move from 2 dimensions into 3 dimensions. And what do I mean by qualitative? Well, qualitative, I'm talking about, the volume, the multiplanar reconstructions, all the stuff that you guys typically do. When you look at enough cases, you start to pick up on little subtleties that you don't get when you're looking at 2 dimensions, and I'll show some of those in a little bit. But then you need the quantitative, well, you can measure where things are. You need to know where the maxilla is in relationship to the mandible, that kind of stuff. The nice thing about the quantitative is it gives you how far off from the normal you are. And it gets you right away because all you have to do is look at the numbers. The qualitative, you don't really get what I've seen hundreds of these. So it takes some time to develop. And static, you have to stop thinking of these things, these images, as pictures on a light box. I mean, you can take this volume and turn it around, peel back the skin, and look at what you're interested in. So, here I'm looking at this impacted cuspid here. So you got to kind of get out of that mindset of like, this is a single image on a screen that I'm looking at, and think about something that you can. I like systematic in my approach, and it was the way I was trained actually, a diagnostic flow. We first take the, and then the axials, and I create a pan, and then I do any kind of I need to, and then the airway, and of course the cephalometrics, and I'm going to kind of each one of those. But then I with my my photographs and my clinical previously, and up with my virtual treatment plan and my my plan of attack, so to speak. This one thing was missing from the list: no plaster models. I love this. Patients love this. I don't know one person in the history of the world that wants to have impression skin. As much as the patients love it, the orthodontists hate it. I talk about the fact that I don't take study models anymore. Everybody's eyes get really, what? Honestly, I don't need it. There's no reason for it. I do things like appliances. I need to fabricate to put inside the mouth, but for just a strictly diagnostic purpose, the cone beam gives me this more. So, first thing I do when I sit down on the computer is I go through the act. It's just a quick patient, not this quick, it's quick. I'm just looking here at pathology. So, I know I've heard you guys on a lot of this stuff, but my feeling is I've had years of anatomy, a semester of action, and I've looked at thousands and thousands of these x-rays. Normal anatomy looks like. So my job is only to know, is this normal or is it not? If I see something that looks, it doesn't seem normal to me, I pass it along to my friend Mo, who then tells me, good job, but whatever. Because honestly, I probably have no idea what it is, other than that it varies from normal. That's my approach. From the axial, though, I have a really good sense in my head of what a patient looks like and what I'm going to do. So I have to get an overall pano. And I call this a constructed pano. It's something that you draw actually in the software. The thing that I do that may be different than you guys do is if you look at the incisors, I've split the difference here. Guys, when you're, I need the mesial of the upper incisor to the lingual root of the lower incisor. And if you look at it from another view, see what I mean. I've got to capture all this data inside. If I were to do this on the lower sensor here or the upper central, I would say patients have a huge overjet. So then this is the resultant pans. Dentists feel very comfortable at this, so this is what I include in my report. But if you look a little closer, the centrals don't look in. Okay, story. To get into ortho school, it's really hard in the U.S. to get into ortho school. You've got in the top 5% in your class, and you've got to score really well in the national exam. And I sat down for an interview at this school, and I'm not going to tell you who it was, but I sat down there, and this first question was, "What score's so low?" Like, I mean, they're 90. I don't think they're that bad. Who else is a 98? Okay. So fast forward like 10 years. I got into a school, different school, and the same professor was lecturing about 3D. And he shows an image like this, and he says, you can't root resorption x-ray. And I wanted to stand up and say, "What score is so low?" But the point is, you can't, if you just treat this as one image, like the old dimensional
X-ray, yeah, it's hard to look at it, but this is about slicing and dicing and cutting, tease out the information you want to see. And Osirix has kind of a little NPR I want to do you guys really quick, because I think it's cool. So let's say I think there's an issue with this guy's jaw joint. I can pull up this NPU. Normally I don't do this with the orthodontist, but you guys are more interested. Pull on dial, put there. Then I can angle with the condyle, so we get a really frontal image here. And if I turn this 90 degrees, I get a lateral view too. I can kind of like scroll like this if I want to. So that's kind of how I use the same tool for cuspids if I want to see exactly how they are, or looking for root resorptive impacted cuspids, those types of things. Actually, let's cover this. Okay, and then the next step that I do is volume. Now I kind of have a better idea what's going on. If there's a kind of pathology, I've looked at joints, I've got an overall view of so I have a good feeling of what the patient's doing. And now I'm looking for the subtlety that comes up looking at volumetric rendering. Rather than go into all this, I just show you something that's kind of cool. This is how Osirix does its, and I think it's brilliant. It's before, but again, I'm an orthodontist, not a radiologist, so maybe this is out there. But what we're looking at here is this is the histogram of tissue. On the left is low density, and on the right density. And also is the color transfer function, the opacity transfer function. So what happens is the higher up the points are, the more opaque it is. So this represents your window, this is your level. So if you wanted to show more soft tissue, so you see I have two transfers, to show more soft tissue, I could bring up the one here and bring down the one here, and then you would see tissue. And I could move this back and forth and up and down as I like. So it's really slick, I like it a lot. Okay, so now I told you it takes, in order to understand what you have to first see normal, because I have numbers to measure it to. So I just show you a couple of cases like normal. Kind of to the width of the maxilla here. Pay attention to the width down here and how the chin looks. Here's another one. This one is within normal. Class 1. Again, look at the here. Look there. Another one. This one looks pretty good. See how everything looks nice. Here's another. See the width of the maxilla. Just look. Kind of also pay attention to the angulation of teeth. See, everything's kind of pointing up towards the nose, kind of pointing down on the lower. This is one too. Now, this one though, you're starting to see a little bit. Look at the. Let's see. Look at the chin right here. It's a little bit more concave. You know, those little subtleties. I'm starting to. Well, this tissue is probably a little thin, and he probably has a little bit more labial pressure on the lower teeth. So I'm probably not going to want to try to push more front teeth a little more because relapse quickly because the teeth are going to pull back. These little subtle picking up in 3D that you're not seeing. I mean, you can see that in 2 dimensions. So here's what a narrow looks like. How narrow she is. She's in crossbite in the back. Let's see. So she's in crossbite. Look at how close the roots are. Okay. So you probably think, okay, well, so you can see the frontal film. What's the big deal? This one. This is a little who is really narrow on the top. I mean, can you see how her front teeth are barely fitting in there? Everything else is like pushing the teeth out. But if you look in the posterior, it's totally wide. There's no crossbite in the back. Nothing. It's like almost there's a rubber band here, kind of holding everything. So this is something that you would never see on a frontal X-ray. As a matter of fact, you wouldn't even see this looking up. There's something that you can only see on cone. And after looking at this, I decided to serialize. So we took teeth out sequentially, make everything fit, because I just couldn't make them to fit. I do take out teeth sometimes. And look at this one. This is interesting. It's a crossbite, but it goes the other way. See that? Look at the lower teeth. Remember how the lower teeth were kind of leaning in and leaning way out? The top teeth are like trying to. This is, I mean, stuff that you just don't see. It's cool. You can also pick up asymmetry. So, you know, if you look, the lower chin is off to the patient. She's class 1 on this side, this side. And then this patient. This was a little girl that came in and she was fine. And this case, see how no condyle on this side? I didn't actually know that she was asymmetrical, believe it or not, from the soft tissue. Just looking at her, she looks fine. She take and look at the cone beams. I mean, you can see how far off she is. I mean, can you see the guy? Can you get the right to the left? And then, of course, like the speaker spoke, airway is really important in a growing child. You can't breathe through your nose. Your face grows. I know you saw a lot of previous ways of airways, but there's what normal. Look at this guy.
can you see how it stops? It didn't go all the way into the nose. It just stops right here. This is a who I inherited. He was treated with an orthodontist who did a palatal on him, never evaluated him, and put him in an arch bar, palatal arch, for like 7 years. And when I did was take an X-ray and send him to T, and they did a landoiectomy. And now he's like, it really was a big deal to me because when I first graduated, I went and practiced with this guy who was like a guy in San Diego, and as we were kind of getting there, I saw a patient, and I was like, that patient needs to go see an ENT about her nose. And he was like, you tell the parents. I was like, okay. So I went and I told the parents, be seen by an ear, nose, and throat doctor. And I saw her, and I was like, how did it go? I was almost crying. She said, you've completely changed her. She's like, previous to this, she would sleepovers at her friend's house, teased her all the time, and she couldn't sleep through the night, so she was getting bad grades. And so, first time in my life that I felt that I actually had an impression on somebody. Airway. That sleeps on with CPAP. You guys kind of have seen all three of those things. Okay, so quantitative. We also got to talk about how I do 3D. So my here, cephalometrics, let me show you what we do. So, when I was looking at this, the only way before this to do it, and again, this is like 2000, so it may be something different now, but was you orient and then you take your projector, and then you take that two-dimensional projection and put it into a two-dimensional tracing. We'll have an issue because the cephalostat, they're in these machines, at least they're one that I have. So how could you possibly take X-rays and compare the two? It's just going to be totally off. So what I chose to go through the volume itself and point the landmarks. Actually, click on these landmarks here. I'll do this really quick. And as you go it, the points start to show up. You probably can't see this. The points start to show up volume. So it's just a very quick way. I can place the point, and it will shortcut me through the volume. So it's just a way to get through there. I can do a tracing. I will spare you the board and not do it. But what I will do is and save data into it. So once you have all the land pointed out, it will on the screen for you. And you can, just if you want, you can measurements it out of the way, but in 3D. Now I have this defined as a two-dimensional X-ray because for me that's what I was used to at. But you can, get on the lines and measure points wherever you want. It's pretty cool. I'll tell you this, green marks on the profile, there's no green dots because you don't actually have to trace the profile. The software does it. It's the nose and the chin all by itself, distance all by itself. So again, trying to get that efficiency going so I don't spend all day and just really quickly, the treatment planning, show it to you. An orthodontist, interesting to you guys, but you first, can you guys see this red back here? Might be hard to see, yeah. So first thing that you do is, remember we talked about the skeleton superstructure? You have to first down date, so action. We're going to treat this patient for 2 years, grow the skeleton out for 2 years. Now the green is my grad as my treatment. So if you can see, this patient is class 2, and the software actually says, okay, well, doctor, you want to finish class 1. So it automatically moves the molar into class 1 position, puts the front tooth in for overbite and overjet. So it's making these assumptions for you. Let's just say, just for safety, that this patient has forerouting. To route on teeth come forward, and then I can look and see, maybe I don't, I can take out. Anyway, going takes literally, the reason why more people don't do implants is because they take hand a long time. Now there's also a superimposition, but I'm not going to show that to you. Instead, I'm just going to talk about, I told you the cephalostat and these things. Okay, this is an interesting case. This is a case that, again, I inherited about my practice. She was an open bite case. I elected to wait to treat her until she was older. But some of the things that you see, like right down here, the blue is progress and the white initial. So over time, with her bite's opening, her chin is back with growth. The patient, these same x-rays, you see something totally different. So red is a lot of change, blue is a little bit of change, it's millimeters. This up here and this down here, these are just in the machine differently between the two scans, so ignore that. But if you look down here, there's a lot of red and a lot of blue here on the ring. And it's really interesting because the whole jaw was moving back. You'd see it here. You see, is it
it looks like what's happening with this patient is that the lower jaw is actually bending like this as opposed to the whole bite opening. Even look here, there's some temporal bone. You know, normal in an open bite patient. But it may just be this patient, it may be the X-ray. But the point is, never, ever see this. Okay, so identifying landmarks in 2 dimensions, you add that third dimension, it makes it a little bit more difficult. Because, for example, poor one is the height of the right there, easy to find problem. But what if you turn the data, where do you find it in the coronal section? So I had to come, the whole point of a landmark is that it's viable and repeatable. So I had to come on my own to figure out. And what I've been doing, right in front of the brain, there's this divot right here, right at the height of that contour. Just so here we are zoomed in, height of that contour there. You can see the inner knuckles right here, the inner bones. And here it is again. And again, I'm just trying to show you a variation. These are just since I pulled at random, just so you guys see. Right in here. This one's a little easier to see. Okay, you get the idea. PT point was also defined because it's framed. If any of you, I know it's here, this is the template for how we do, oh, you can't see it. Template we do our cephalometric tracings. There's a stencil. There's a bunch of cutouts here at the top of your tracing and you trace the, but I looked back and I saw over here to trace out fissure. So that image in my brain, and then really what we're looking for is part of it, because the rest of it's superimposing all the stuff together. So this is what we're looking for. And just to kind of anatomically, this isn't a perfect sketch, but here it's because really a little bit, this slice in this section should have been a little bit more medial, but you get it. It's right there. So here it is here. Now it's easy to spot. You can see it, right? Of course, you can always check it, see what the green lines are. I want to show you variation on normal. These are all normal. Okay, so Orbit Osiris, that free software, is no way to really volume. So you get the axial slices, you get one reconstruction stage coming. Once it gets into Osiris, you can orient volume and do axial plane. I find things like orbitality is I just go through the volume right here, and if you watch the ridge, it breaks, boom, right there, that's right. And you know, they may not always, the patient's head could be in the machine. And the same way, go through and when it breaks, there's right there, right when it breaks, right there. So then it's viable and repeatable. Okay, diagnosis. Now we're going to get into the fun stuff for me. This is the latest, what I'm doing in my practice is excited about. This is, now we've been in the patients and now this is off. A traditional orthodontist, what we do at this point is we take a pan, get into class 1, now we're going to look at make sure the crowns are all right. And you look at the teeth and you think it's take an x-ray. So your traditional 2D would say, okay, bend in the wire, and make this tooth come more mesially, and we'll make this tooth go mesially, and we'll be gold. Except 3D things look total. So here's a case that I took. This is the before. And one of the schools, when you're waxing up crown, you want to close one eye and make sure the contours of the teeth kind of follow each other. And add that to the natural sphere, it does the same thing. Like, see the nice, they follow each other. But then you look over here, cuspids are way out of place on that. They're way out to the buccal. And same thing on the lower. Look here. Those are way out to the. Here's another case. It's kind of see everything blends. That to me, and then here after treatment. Okay, difference. It's so blown out and totally cuspids. Look at that from here to here. Look at the laterals and sinking in. If you look at this patient and just look at him, you don't pick up. So it's a real problem that I had in my practice. Typically for me, I don't put the braces on second molars until we're close to, because thing to break, it gets in the way, pretty position anyway. So I'm getting close to the end, and then 3 months. Except what was happened was to straighten up those molars, and I'd go from to an arch like this, and out in the buccal, that they actually went into crossbite. This isn't one patient. This is like. So that's kind of a scary thing, to be honest. Crossbites, especially here, are hard to fix. Now, I went something that was pretty bad. And I actually talked to the guy who prescription for these brackets, and I'm going to tell you that, but in Guru guy, and he said, "Oh, no big deal. Arch, put some rubber bands in it." So I did that. You know, so not only am I going over 6 months past due, and the next. So I'll take a hand of this patient. So this is the very first patient I saw, and it tells look at the difference in angulation between the first molar and the lingual view. But see how the first molar is this?
and the second molar like this. For this bracket, the design was so wrong that as I was straightening up this back, it was putting the roots against right here, and no place to go, but for the crown to go out. So the problem wasn't with the way, the problem was with actual prescription. Okay, so here's another, and this is again two-dimensional orthodontist view. You look here, think I need to put second, stand at the second molars. Maybe right here, they're a little too close together, so I could, but if you look, everything else, looks pretty good. Till, I think you know where I'm going with this, you look at it. So usually orthodontist, but since you guys, we're looking here. Now watch these lower incisors. So not these two close together, but when you add the thin, it's completely outside of the bone. And that's kind of scary because then it's this upper lateral up here. Bone. And if you look at the crowns, look great. Let's look at it. These are literally just random cases here's another one. Maybe these central incisors are a little too, and maybe here, those are, but in general, everything else looks pretty, and you get to 3. Okay, so here we go again. Look right here. Lower incisor roots. Not only are two are too far to the second bike, or the first. Not only are these too close, way too far. Pretty good in this patient. Isn't it? Okay, we're getting some distortion here from the Anorex, but this needs to go more straight up. Otherwise, look good. Okay, but. Okay, here's the same patient. Spid was kind of spid right here. Watch right here. Did you see this? This first molar. Look at the bucket. I mean, both sides. Like it's scary when you look at her. Look, I think I will. Okay, I won't show you her. Why in the heck is this happening? Well, there's error in this. So, just a little bit more bionics. Every tooth has a specification in the head. Now, the front tooth is never going to be back here. It's always in the front, and it's never going to have an angulation, be angulated like this. So, what people have done in tracings, there's also a million where people have gotten together and just what right angulations and torque should be. And the way we achieve that is, and it's meant to have a specific, and then we start with the thin one, and we slowly increase big thick wire. And now, once we have full control over the tube. Scan out of a catalog, one of the bracket manufacturers. Again, there's a million different things. I mean, just look at the central 3 prescriptions that you can buy from incisor. So there's 3 sources of error, okay? They're indictment. In order for this whole it has to be exactly in the spot, otherwise it throws it all off. Especially in the back when you get to it's harder to get that bracket in the exact way. Size and shapes, so you can have one here, or you can have one that looks like this, and then looks like this. And if you use prescription on everybody, different places. There's error in manufacturing tolerance. So that slot, the 0.018 inch plus or minus what? It could be big or it could be little. So from before, showing you, all incisors have the same prescription. So why in the heck is this one the actual design? And it rocks when you put it on like this, and sometimes unbeknownst to me. Solution. I'll tell you because I don't have a patent on it. I've been using it in my practice on patients. And cases are on average 4 months faster. The results are in some cases even finish 2 months faster. What I'm doing is first. Lots say 3 degrees. What's the big deal? You don't just all part of the slop. But this is per cut. On average, is about 27. And if you put your 0.5 millimeters and put a 3-degree, look see it. The apex, that's 1.5 millimeters of change. And so you think, okay, there's right. According to this study. The average cortical maxilla is 1.5 millimeters. And then if you look at this tooth, it's 1.3 millimeters. So that is enough to get that cusp back into bone. Okay, about 3 dimensions and how I add 3 dimensions. Waypoints are quantitative diagnosis. And of course, thinking about the images is a dynamic volume. And then I showed you went through my software there. And that